Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te conectar a algumas pessoas específicas. Essas pessoas servirão como canais para que todas as suas bênçãos cheguem até você. Ele pode enviar o parceiro certo, ou o vizinho, colega, motorista certo e muito mais. Isso é ótimo, não é? Mas você sabia que o inimigo também usa esse método se ele quiser te destruir? Assim como Deus envia pessoas para nossas vidas quando quer nos abençoar, o diabo também envia pessoas para nós. Essas pessoas serão um canal para trazer danos às nossas vidas. É por isso que enquanto Deus está trabalhando em sua vida e trazendo as pessoas certas, Ele também, às vezes, separa você das pessoas erradas. Uma pessoa errada em sua vida pode arruinar muitas coisas para você, não importa o seu relacionamento com ela. Por exemplo, a Bíblia nos diz que quando abrigamos sentimentos negativos de falta de perdão para com os outros, nossas orações não serão respondidas e corremos o risco de não perdoar nossos próprios pecados, porque Deus quer que perdoemos aqueles que nos feriram. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O diabo sabe disso mais do que a maioria dos cristãos. Então, o que ele faz? Ele pode enviar alguém para a sua vida que parece ter prazer em atacá-lo de uma forma ou de outra. Seu objetivo é ofendê-lo o suficiente para fazê-lo desenvolver ódio e falta de perdão em seu coração. Você pode praticar o amor o tempo que quiser, mas as coisas são mais difíceis porque existe alguém cuja única tarefa não é apenas ferir seus sentimentos, mas também levá-lo a esse espaço de falta de perdão por tudo que alguém faz a você. Muitos cristãos que não sabem disso caem na armadilha do diabo. Eles permitem que a dor os domine até que digam ou façam algo que sabiam que não deveriam dizer ou fazer e cair em pecado. Às vezes eles podem não dizer nada, mas alimentam desejos de rancor, vingança e ódio contra a outra parte sem saber. Veja, o que está acontecendo é maior do que a pessoa. Satanás só quer colocar você em um lugar onde você cai no erro. Ele sabe que você está sempre em sua guia contra a imoralidade e não será fácil tirá-lo dessa área. Então, ele enviará outra pessoa que usa uma ferramenta diferente para provocá-lo a pecar contra Deus ou a parar de se ver como Deus o vê. Um exemplo disso é o incidente bíblico entre Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Seu pai havia morrido e Abraão o havia adotado e criado como seu próprio filho enquanto ele seguia a Deus. E como as bênçãos de Deus são bastante contagiosas, ou seja, você pode se beneficiar delas por meio da proximidade com a pessoa principal que está sendo abençoada, Ló se beneficiou muito. A Bíblia registra que ambos se tornaram tão ricos que a planície inteira não poderia contê-los e suas posses. Naquela época começaram os conflitos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Isso deve ter acontecido por algum tempo e Abraão deve ter notado que isso estava causando um atrito no relacionamento deles, porque a Bíblia diz que ele chamou a Ló e sugeriu que os dois se separassem para que não houvesse conflito entre eles. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9 diz: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Adoro o fato de Abraão estar mais preocupado em como o conflito afetaria outras coisas do que em reivindicar quem estava certo e quem estava errado. Acredito que Abraão era sensível no espírito para ver o que Ló não estava vendo. Além disso, acredito que, de acordo com o tempo de Deus, visto que Ló havia desenvolvido um olho para uma vida fora do que ele queria para Abraão, era hora de tirá-lo da vida dele. Eu disse isso porque depois que Ló e Abraão se separaram, Deus veio e deu a Abraão um novo conjunto de promessas, muito mais do que Ló estava recebendo do lado mais verde da planície. Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17 diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente.
porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Quando Deus o ordena tirar alguém da sua vida, é porque Ele quer fazer algo maior em você. Seu apego a essa pessoa ou grupo de pessoas só atrapalharia o que Deus quer fazer em sua vida. Veja bem, Deus pode ter um propósito para uma pessoa que entra em sua vida, mas se ela servirá a esse propósito ou não, depende de sua cooperação com Deus. Essa pessoa pode decidir cooperar com o diabo em vez de cooperar com Deus. Quando isso acontecer, Deus quer que você se afaste, pois ela só vai atrapalhar o que Ele quer fazer em sua vida. Querido filho de Deus, você não tem nada a ver com uma pessoa tóxica. Muitas coisas tornam uma pessoa tóxica, às vezes, sem que ela saiba. Eu confio em Deus que você os identificará ao ouvir as próximas coisas que estou prestes a dizer. Pessoas tóxicas vão fazer você se ver menos do que Deus diz que você é. Deixe-me continuar dizendo que você é um filho de Deus e muito precioso aos olhos de Deus. Não importa quem você seja, um empresário, estudante, pai, cônjuge, irmão, ministro, profissional, o que você quiser. Deus ama você apaixonadamente e seus planos e propósitos são perfeitos. Deus não o chamou para se tornar um ninguém. A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 19: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Deus não chama ninguém para buscá-lo ou servi-lo em vão ou por nada. Isso é o que este versículo está dizendo. Isso significa que quando aceitou o chamado para ser um filho de Deus, você automaticamente se tornou um membro de sua família e entrou em seu propósito para a sua vida. Na nova equação, você é uma parte muito importante do projeto de Deus na Terra, porque agora você se tornou uma extensão dele aqui. Estou dizendo isso porque os relacionamentos são muito poderosos. Eles podem afetar quem ou o que você se torna. Já vi pessoas brilhantes e ativas ficarem mal-humoradas e desoladas com o passar do tempo. Ora, elas se apegaram a um indivíduo que se tornou uma ferramenta nas mãos do diabo, para drená-los de toda a vivacidade, confiança e força que tinham, deixando-os uma sombra de seus antigos eus. Isso é o que um relacionamento tóxico pode fazer em sua vida se não ouvir enquanto Deus está falando com você hoje e se afastar delas. Você deve se afastar de pessoas tóxicas se quiser manter sua autoimagem em Cristo. Você é uma geração escolhida, uma realeza, propriedade especial de Deus. Não se contente com alguém, seja como amigo, colega ou parceiro, que lhe diga o contrário. Pessoas tóxicas se recusam a reconhecer seus erros e devolvem isso a você. Além disso, uma pessoa tóxica nunca concorda que está errada, mesmo quando seu erro está claro. Em vez de se desculpar, ela concentra uma maneira de fazer parecer que você é o culpado e, portanto, você deve se desculpar em vez dela. Estes são sinais de que você está em um relacionamento tóxico. E como eu disse anteriormente, pode ser apenas um amigo, alguém mais do que isso. Mas seja o que for, quando você vê esses sinais, Deus está abrindo seus olhos para que você possa ir embora. Você precisa começar a pedir a Deus para ajudá-lo a vê-los. Você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada ou que não quer mudar. Muitos jovens se tornaram prisioneiros ou, pior ainda, porque, embora viam esses sinais, acreditavam que poderiam mudar essa pessoa tóxica mantendo-se íntimos dela e recebendo sua toxicidade. Mas quando perceberam que havia ido fundo demais, era tarde demais para sair. Se você está nesta posição hoje, quero que saiba que Deus quer libertá-lo. Clame a Ele esta noite e peça para ajudá-lo a sair da situação em que você está. Às vezes, amar alguém pode significar se afastar dessa pessoa para evitar que você caia no poço da mágoa, do desespero e da depressão, que pode advir de estar muito perto dela. Foi isso que Abraão fez. Não era porque ele estava chateado com Ló,
mas porque queria proteger o relacionamento deles e sua própria consciência da amargura e da falta de perdão. Uma pessoa tóxica se coloca em primeiro lugar mesmo que esteja usando você. Outro sinal de toxicidade é que elas são abusivas. O abuso não se refere apenas a usar algo de maneira errada. Também não pode significar tratar alguém ou algo com crueldade ou violência, especialmente irregularmente ou repetidamente. O abuso pode variar de físico e emocional, doméstico a verbal e muito mais. Devemos amar a nós mesmos o suficiente para garantir que estamos seguros e na luz de Deus, mas nunca devemos usar as pessoas como nossas ferramentas para nos sentirmos bem às suas próprias custas. Isso pode ser por meio de manipulação, força e qualquer outra coisa. Quando você está com alguém que o manipula regularmente, que te usa enquanto faz parecer que é essa pessoa que está lhe fazendo um favor, você é uma vítima de abuso tanto quanto aquela pessoa no hospital sendo tratada por ferimentos de um ataque. Você precisa sentar e se perguntar: de quem eu preciso em minha vida agora? Você pode ou não ter uma imagem específica em mente imediatamente. No entanto, quem quer que você permita entrar em sua vida deve ser alguém que o ame e o ajude a se ver como Deus o vê. Ele ou ela deve demonstrar o caráter de Cristo, um dos quais é a humildade, a capacidade de reconhecer quando você está errado e assumir a responsabilidade. O orgulho não é um caráter de Cristo, mas do diabo. A pessoa certa em sua vida nunca o usará em seu próprio detrimento. Em vez disso, ele ou ela se unirá a você para alcançar seus dois objetivos na vida para que, no final, eles sirvam ao seu propósito como instrumento de Deus em sua vida. Qualquer um abaixo disso não é o indivíduo certo, e é provável que cause mais danos à maneira como você pensa, sente ou age. Eles provavelmente irão influenciá-lo a se tornar e manifestar a natureza do diabo do que a de Deus. Deus está falando com alguém hoje. É hora de se afastar de relacionamentos medrosos. É hora de se afastar de pessoas que encorajam a andar contra a vontade de Deus. É hora de se afastar do mentiroso, do trapaceiro, do abusador e do manipulador. Quando você receber coragem para ir embora e assim o fizer, notará as mudanças que começarão a ocorrer em sua vida. Esta é a promessa de Deus quando você se afasta de qualquer coisa que seja contrária ao que Ele representa. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18 diz: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você quer viver a vida que Deus projetou para você desde o início? Então responda a esta instrução com obediência e fé em Deus. Não tema o que você pode perder como resultado. Assim como Abraão, Deus tem algo melhor esperando por você depois que se afastar deles. Oro para que você receba coragem para se afastar de todas as pessoas tóxicas em sua vida hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe. Apenas algumas pessoas devem estar em seu círculo íntimo. Nem todo mundo é seu amigo. Às vezes as pessoas que você chama de amigos podem te puxar para baixo. Para você crescer, você precisa aprender a distinguir entre aqueles que Deus aprova em sua vida e aqueles que você deve evitar. O que você faz quando encontra seu filho com más companhias? Quer seu filho tenha crescido ou não, você não cruza os braços enquanto o vê saindo com colegas que podem influenciá-lo em um estilo de vida rebelde. Em vez disso, tanto quanto possível, você garantirá que seu filho os evite. Você faz isso porque ama seu filho e não porque odeia as outras crianças, ou não quer que seu filho se envolva com mais ninguém. Ouça também o que Jesus disse sobre Deus, nosso Pai Celestial. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz: Ora,
Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como todo bom pai, Deus também está interessado nas coisas que acontecem em sua vida. Ele não apenas senta em seu trono e fica desinteressado em seu bem-estar pessoal. Ele é Deus e Pai para todo aquele que o adora por meio da fé em Jesus. Deus quer você cercado por pessoas que te ajudem a se tornar cada vez melhor. Verdade seja dita, a necessidade do tipo certo de pessoas em seu círculo não é apenas algo com o qual Deus lida. Mesmo na filosofia, existem diferentes declarações e conselhos sobre amizades e associações. Por exemplo, Aristóteles disse uma vez: o que é um amigo? A verdadeira amizade e os verdadeiros amigos são espelhos um do outro, uma única alma habitando dois corpos. William Shakespeare escreveu: as palavras são fáceis como o vento, amigos fiéis são difíceis de encontrar. Platão disse: ninguém é amigo de seu amigo se não retribuir o amor. Outro ditado popular é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Cresci ouvindo essa afirmação o tempo todo e ela ajudou a moldar meus valores no relacionamento desde cedo na minha vida. A declaração também concorda com o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Escute, ninguém entra na sua vida e sai da mesma forma. Nossas vidas são como esponjas. À medida que envelhecemos e passamos por diferentes experiências, absorvemos e descarregamos coisas ao longo do caminho. Quem quer que encontramos, ou nos dá algo para absorver, ou absorve algo de nós. Às vezes, ambos podem acontecer. A palavra de Deus diz que você se tornará mais sábio se andar com pessoas sábias. Existe um destino para um companheiro de tolos, e será apenas a destruição. Quando criança, conheci pessoas e nunca tive coragem ou orgulho de convidá-las para casa. Eu sabia que meus pais nunca aprovariam. Tendo crescido sob padrões específicos, eu sabia que eles ficariam desapontados por eu sair com um sujeito assim. Essa mentalidade me deixou na ponta dos pés em relação àqueles que chamei de amigos ou fazem parte do meu círculo. Não me interpretem mal, não devemos ser hostis com os outros. Não. Jesus e toda a palavra de Deus nos ensina a sermos gentis e amigáveis, vivendo pacificamente com todos da melhor maneira possível. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você pode viver em paz com todos, sendo gentil e amigável, mas ao mesmo tempo definindo seus relacionamentos também. Evitar algo não significa necessariamente odiá-lo. Se eu lhe disser para evitar brincar com cobras ou qualquer animal selvagem que você veja, posso não estar dizendo para você odiá-los, mas para mantê-los afastados para sua segurança. Uma cobra venenosa poderia picá-lo e você estaria em grave perigo. Um leão poderia devorá-lo e assim por diante. Portanto, evitar não é necessariamente por ódio, mas por sua segurança e por causa de onde você está indo na vida. Veja, quando o propósito de algo é desconhecido, o abuso é inevitável. Quando você não consegue entender que aqueles com quem você se cerca influenciam muito a maneira como você se sai na vida, você se cercará de praticamente qualquer pessoa. Mas você pode estar se perguntando: como eu sei quem Deus aprova e quem Ele não aprova? É para isso que temos a Bíblia. Quando você passa tempo suficiente com a palavra de Deus, você ganha sabedoria para viver dela. Há uma razão pela qual a palavra de Deus é chamada de luz para aqueles que a encontram. Você encontrará a resposta para todas as perguntas ou algo que de alguma forma o aponte nessa direção na palavra de Deus. Nesse caso, a palavra dele já disse algo sobre o tipo de pessoa que você e eu devemos evitar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo pode soar como qualquer outro conselho, mas há verdades por trás de suas linhas se você olhar
atentamente. Primeiro, a Bíblia diz que se você decidir evitar esse tipo de pessoa, você é abençoado. Também implica que você terá problemas se não evitá-la. É tão sério? É sim. Sua saúde, segurança, estabilidade e, de fato, sua vida dependem disso. Algumas pessoas abreviam suas vidas por causa da companhia que mantêm. Alguns morreram, enquanto outros passaram por coisas que os deixaram incapacitados para o resto da vida. Alguns foram para a prisão e outros perderam oportunidades na vida. Lembre-se de que seu círculo influencia significativamente como você se sai, onde se sai e como termina sua vida. Portanto, você deve aprender com a palavra de Deus como buscar e se apegar à bênção dos relacionamentos ordenados por Ele. De acordo com o Salmo 1, aqui estão algumas pessoas que você deve evitar. Os ímpios. Quem são as pessoas más? Você pode não ser capaz de identificar uma pessoa perversa pelo valor de face, mas pode identificar por meio de alguns comportamentos, aos quais deve estar sempre atento. Isso deve ajudá-lo a identificá-los rapidamente e evitá-los. Em primeiro lugar, uma pessoa má é orgulhosa e presunçosa. Ela não considera ninguém além de si mesma. Essa atitude é má e perigosa, porque se coloca diante de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa perversa é egoísta e não ama ninguém além de si mesma. Uma pessoa perversa, por exemplo, só chama algo de bom porque quer. No momento em que aquilo não atende mais aos seus desejos, não é mais bom o suficiente. Pessoas ímpias não se importam com os sentimentos ou objetivos de ninguém. Elas vão enganá-lo, tirar proveito do que você tem a oferecer e, quando acabarem, acabarão com você. Elas são gananciosas e insensíveis aos cuidados ou necessidades de qualquer pessoa, exceto as delas. Se uma pessoa perversa o ajudar, ela quer ganhar algo com isso. Terceiro, uma pessoa perversa é gananciosa e violenta. A pessoa ímpia é volátil, imprevisível, assustadora e destrutiva. Como um leão, os ímpios sabem que têm o poder e sempre o usam de forma prejudicial. Embora essas coisas não possam ser vistas pela aparência, elas não podem ser escondidas e você pode identificá-las rapidamente por meio de ações. Portanto, fique atento. Deus diz: evite os ímpios, não caminhe com eles. O que isso significa? Deus está dizendo que você não deve copiá-los. Todo mundo pode comemorar maldade, derramamento de sangue, engano e deslealdade, mas você não deve. Não imite os ímpios. É um caminho para a destruição. Por favor, fique longe deles. Não siga seus exemplos. Pecadores. Surpreendentemente, já vi cristãos discutindo sobre evitar ou não os pecadores. Isso é triste. Deixe-me repetir, evitar não é ódio. Por que você evita uma estrada danificada e segue uma rota mais segura até que a estrada esteja livre para uso? Por que eles colocam barreiras no zoológico ou dizem para você não entrar em reservas de animais ou fazer safaris? Por que você fica longe de águas infestadas de crocodilos? Por que você observa as regras de segurança? Você não odeia essas coisas. Não! Em vez disso, você está preocupado com sua segurança e sua saúde em primeiro lugar. Um pecador planeja, pratica e desfruta do pecado. Ele escolheu um caminho para a sua vida e ali se posicionou. Infelizmente, esse caminho é contrário ao caminho e às instruções de Deus. Um pecador não submeteu sua vida a Cristo, mas gosta de estar sem Ele. Ele rejeita qualquer coisa que tenha a ver com Jesus ou com o caminho da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus é luz e quem não recebeu é trevas. Esses dois não devem estar em julgo desigual. A associação com o pecador em seu círculo íntimo leva a uma influência ímpia sobre sua vida. Ou a sua luz transforma a escuridão deles, ou a escuridão deles muda a sua luz. Não há como contornar isso. A palavra de Deus diz que para estar mais seguro, não traga pecadores para seu círculo íntimo. Não fique do lado deles. O que eles defendem não glorifica a Deus e, portanto, não deve ter sua aprovação.
Algumas pessoas pensam: ok, eu não faço isso, mas também não sou contra. Não há meio termo no sistema de justiça e injustiça. Ou você é a favor ou contra. O mundo sabe disso e deixa claro sua posição. Infelizmente, a maioria dos cristãos não. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você pode declarar respeitosamente sua posição contra o caminho dos pecadores. Na verdade, seu amor por um pecador é expressado por meio de suas ações que procuram protegê-lo da impiedade. Eles devem saber que, embora você esteja lá para eles, você não apoia seu modo de vida. Qualquer coisa menos que isso é aprovação e vai contra o padrão de Deus para você, porque apoia a continuidade da impiedade no mundo. Evite o estilo de vida dos pecadores para o seu próprio bem. Isso nos leva ao último grupo de pessoas a ser evitado em sua jornada como cristão, para a sua própria segurança: os escarnecedores. Um escarnecedor é um assediador, perseguidor, ridicularizador e valentão. Ele despreza realidades e autoridades. Um escarnecedor vai provocar ou rir de você ou de suas intenções de maneira desdenhosa. Ele não tem medo de desafiar as instituições divinas ou governamentais. Ele trata as coisas sagradas com desprezo ou ridículo. O escarnecedor não levanta o ânimo de ninguém. Pelo contrário, ele mata a fé dos outros e não respeita as instruções ou promessas de Deus, rindo daqueles que o fazem. Se você se assentar com escarnecedores, é mais provável que também desenvolva essa atitude, apontando para a fraqueza dos outros, rindo de coisas sagradas e desafiando institutos ordenados por Deus. Por causa dessa influência, Deus diz que essas pessoas não devem fazer parte do seu círculo. As pessoas em seu círculo têm influência sobre suas decisões e hábitos. Portanto, se você não quer desenvolver uma atitude escarnecedora ou desdenhosa, evite pessoas assim, não importa se elas estão próximas a você. Querido filho de Deus, essas ações específicas são necessárias por causa do tipo de vida para o qual Deus o chamou e o destino que Ele está levando para você. Uma delas é associar-se com aqueles que Deus aprova em sua vida, como acabamos de ver. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ajudá-lo a identificar e tomar as atitudes necessárias em relação a essas pessoas em sua vida. O Espírito Santo está disposto a lhe dar toda a ajuda que você precisa para discernir e construir relacionamentos saudáveis que resultarão no cumprimento do seu destino. Um dos maiores benefícios de ser um filho de Deus é que você não apenas pode falar com Ele sempre que quiser, mas Ele também pode falar com você. Cada pessoa que colocou sua fé em Jesus e o recebeu em sua vida tem a capacidade de ouvir Deus falar com ela. Jesus, ao falar de suas ovelhas, ou seja, pessoas que se entregaram para segui-lo, disse que ouvem sua voz quando Ele fala e o seguem. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Quando se torna um filho de Deus, você dá a Ele a autoridade para dirigir o curso de sua vida. Quando decide chamar Jesus de seu Senhor e Salvador, você se torna um membro da família celestial de Deus e, portanto, recebe a vida dele em você. Uma característica interessante dessa vida de Deus é a sua capacidade de se relacionar com Ele, ou seja, de falar e ouvi-lo falar também. Embora Jesus tenha dito que assim deveria ser, poucos filhos de Deus ouvem quando Ele fala, e poucos sabem dizer quando Ele está falando e quando o que estão ouvindo não vem do Senhor. Veja, a voz de Deus é a maneira dele de comunicar a sua vontade e seus planos a seus filhos. Isso pode acontecer por diferentes métodos, mas ainda é Deus falando com você. Por exemplo, uma vez Ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. Em outra ocasião, Ele falou com Elias em voz baixa e mansa. Uma vez Ele falou com Jesus através do que soou como um trovão.
Agora, seja na forma de um trovão para todos ouvirem ou como um sussurro quase silencioso para sua alma, Deus ainda fala com seus filhos. Na verdade, Ele pode estar usando esta mensagem que você está ouvindo agora para falar com alguém. O salmista falou sobre a voz de Deus em Salmos 29, versículos 4 a 9. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. Amado, é uma bênção você poder ouvir Deus falar. Observe que Deus não fala apenas quando precisa que você faça algo. Não. Se quiser saber como a voz de Deus funciona, é só olhar como Jesus Cristo falou enquanto estava na terra. Por exemplo, Jesus deu instruções e disse às pessoas o que elas precisavam fazer em determinado momento, especialmente seus discípulos. Isso é instrução. Ele poderia dizer a eles para irem aqui ou ali, para esperar em um lugar ou em outro, para pegar isso ou rejeitar aquilo e assim por diante. Mas essa não foi a única coisa que Jesus disse aos outros. Em outras ocasiões, ele falou para ensinar seus discípulos, expondo-lhes as Escrituras em termos mais claros e fáceis do que ele compartilhava com o público. Certa vez ele falou para alertá-los, em outra ele falou para corrigi-los para que pudessem ser pessoas melhores. Em outro momento ele falou para encorajá-los, confortá-los e fortalecê-los. A Bíblia nos fala sobre cada uma dessas instâncias e como Jesus é a imagem expressa de Deus, podemos ver as diferentes maneiras pelas quais Deus fala conosco pela maneira como Jesus falou com seus discípulos. Um dos perigos que muitos de nós cristãos enfrentamos hoje em dia é o perigo de não saber como ouvir Deus ou como identificar a voz dele quando está falando conosco. Como resultado, muitos cristãos se deparam com problemas de confusão, medo e até desastre. Veja bem, quando você consistentemente ouve Deus sobre tudo em sua vida, você pode enfrentar desafios, mas nunca perderá. Não importa o que a vida jogue em você, você sempre saberá o que fazer e o que dizer. Você sempre saberá para onde ir, com quem se encontrar e como lidar com todos os problemas que surgirem em seu caminho. Lembro-me de ter lido a história de um homem que nunca perdeu $1 em negócios, embora estivesse vivo durante a Grande Depressão. De alguma forma, ele aprendeu a esperar até que Deus falasse antes de fazer qualquer investimento ou outra decisão de negócios. E seu testemunho foi o seguinte: ele nunca perdeu $1. Isso pode quebrar sua filosofia, mas é muito possível. Por quê? Porque a Bíblia diz assim em Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Em outra passagem, Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Estas são apenas duas das várias passagens em toda a Bíblia que provam o grande benefício de ouvir Deus falar e entender para obedecer. Por favor, entenda que assim como Deus fala conosco, o diabo também o faz. É por isso que produzimos este vídeo, para ajudar você a saber como diferenciar a voz de Deus e a voz do inimigo. Então, como saber se o que você está ouvindo é Deus falando com você ou o diabo? Primeiro, quando Deus fala, o que você ouve sempre vai concordar com o que está escrito na Bíblia. Querido cristão, Deus nunca irá contradizer sua palavra para ninguém, nem hoje, nem amanhã. Jesus disse que o céu e a terra podem passar, mas suas palavras, as palavras que temos na Bíblia, nunca passarão. Hoje, muitos de nós não valorizamos tanto o tempo gasto com a Bíblia. E por isso somos facilmente enganados por qualquer um que se diga seguidor de Jesus Cristo. Muitos falsos mestres entraram na igreja e levaram muitos cristãos para longe de Deus dessa maneira. No entanto, a maneira mais valiosa de saber que Deus está falando com você e se o que você está ouvindo se alinha com o que Ele já disse nas Escrituras. Qualquer outra coisa
não é Deus, mas sim o diabo falando com você. Deus nunca pedirá que você roube, trapaceie ou machuque as pessoas, pois a Bíblia já declarou o ponto de vista de Deus sobre essas coisas. É por isso que você deve estudar a Bíblia. Quanto mais da palavra de Deus você tiver dentro do seu coração, mais fácil será para Ele falar com você e mais fácil será para você saber quando Ele está falando. Em segundo lugar, quando Deus fala, você sabe que é Ele porque o Espírito Santo vive dentro de você. A Bíblia nos diz que o único que pode nos dizer o que uma pessoa está pensando em seu coração é o Espírito dessa pessoa. Portanto, o único que pode lhe dizer o que Deus está dizendo, ou se o que você ouve é de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se o Espírito Santo pode lhe dizer os pensamentos de Deus, ele definitivamente lhe revelará a voz de Deus. Se o Espírito Santo não consegue se conectar com o que você ouviu, assim como está escrito na Bíblia, então você está ouvindo o diabo. Como você sabe se o Espírito Santo está se conectando ou não com o que você está ouvindo? Isso me leva ao próximo ponto. Você fica inquieto. Quando você ouve algo e isso causa inquietação em seu espírito ou coração, não é Deus falando com você. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, quando Deus fala, mesmo que Ele esteja corrigindo ou instruindo a dar um passo ousado ou qualquer outra coisa, você sentirá paz dentro do seu coração. Além de saber pelo Espírito Santo que é Deus falando com você, não haverá pânico ou ansiedade junto com isso, pois Ele carrega consigo o poder de acalmar seus medos e curar aqueles que o ouvem. Em João capítulo 5, versículo 25, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus já nos disse que Ele não é o autor de confusão e que suas palavras são espírito e vida para aqueles que as ouvem. Você deve fazer tudo o que puder para garantir que não perca a voz de Deus quando Ele falar com você, querido cristão. Isso lhe poupará muito tempo, energia, trabalho e problemas. Mesmo que o que Ele está dizendo seja uma coisa difícil de fazer, se realmente der ouvidos, você receberá forças para fazê-la, pois a palavra de Deus é viva. O profeta Daniel uma vez encontrou o anjo de Deus enquanto estava tão fraco a ponto de não conseguir ficar de pé. A Bíblia registra que a palavra entrou em Daniel, lhe deu força e ele se levantou. Meu amigo, é assim que a palavra de Deus é, poderosa quando Ele fala. Agora, o que você faz para ouvir a voz de Deus? Aqui estão 4 coisas a fazer para colocá-lo em uma posição mais segura para ouvir a voz de Deus sempre que Ele falar. Primeiro, antes de compartilhar as 4, quero acreditar que o primeiro critério para ouvir Deus direcionar o curso de sua vida de forma consistente é tornar-se parte de seu rebanho por meio da fé em Jesus Cristo. Somente filhos de Deus nascidos de novo podem ter isso. Se você ainda não recebeu Jesus, sinta-se à vontade para pedir a Ele que entre em sua vida agora. E Ele fará isso com prazer e lhe dará uma nova vida assim que você se render a Ele. Uma das maneiras mais fáceis de ouvir Deus falar com você corretamente como cristão é pela oração. Não apenas falando com Deus sozinho, mas também aprendendo a sentar-se em silêncio e ouvi-lo falar. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é cultivar um estilo de vida diário de orar. Quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que você edifica ou edifica seu homem espiritual. Quando seu espírito está edificado, você pode facilmente entender as coisas no reino espiritual, inclusive quando Deus está dizendo algo a você ou a outra pessoa. Em segundo lugar, o jejum regular é uma boa maneira de se abrir para ouvir a Deus. Você vê, nós vivemos em um mundo muito barulhento hoje. O jejum é uma ótima maneira de silenciar todo o barulho, especialmente os da sua carne, tentando distraí-lo das coisas de Deus. Quando você jejua, seu corpo pode ficar enfraquecido, mas seu espírito se torna mais sensível. O jejum é um exercício espiritual que o fortalece para explorar as coisas mais profundas de Deus.
Em terceiro lugar, viva uma vida santa e obediente a tudo o que encontrar na Bíblia. Ela é a palavra escrita de Deus para nós. Não é um livro de história e não deve ser tratado como tal. Em vez disso, deve ser considerado como um livro de vida destinado a instruir, confortar e direcionar aqueles que pertencem a Deus. Escolher viver uma vida diferente de como a Bíblia diz para viver é desobediência. E uma pessoa desobediente não tem parte com Deus. Santidade em si é obediência completa à palavra de Deus. É a perfeição? Não. Pelo contrário, é tomar a decisão de sempre manter os olhos em Deus, independentemente dos erros ao seu redor. E se você falhar, a santidade significa que você reconhece que cometeu um erro e então se volta para Deus em busca de perdão e segue em frente com esse erro. Deus não guarda mágoas e nem se deleita em ver seus filhos perderem a fé. No entanto, o pecado nos mantém cada vez mais longe de Deus até que não possamos encontrar o caminho de volta. Não é de admirar que a Bíblia nos adverte para ficar longe de uma vida de pecado e desobediência. O pecado saciará sua sensibilidade espiritual e aumentará seus sentidos carnais. Então, quando Deus fala, você não vai ouvir porque outros espíritos estão gritando por toda parte. E quanto mais você os obedece, mais poder você dá a eles sobre sua vida. Por fim, para ouvir a Deus, certifique-se de encher sua mente com a palavra de Deus o máximo possível. Fique perto dela. Tudo o que você ouve ou assiste é um alinhamento para sua alma e espírito. Quanto mais conteúdo mundano e ímpio você consumir, mais sujo será o seu ser espiritual e mais forte será a sua carne. E se é um espírito sensível, você também não pode ouvir Deus ou saber quando Ele está falando. Então, para resolver isso, certifique-se de que seu espírito esteja sempre sendo alimentado com a palavra. Leia a Bíblia e outros livros espirituais cristãos. Ouça pregações ou ensinamentos de pregadores baseados na Bíblia. Ouça músicas que falam sobre Jesus, a fé, a justiça e a vida para Deus. Não músicas que glorifiquem o pecado ou o diabo. Quanto mais você fizer isso, mais você encherá seu espírito e sua mente com coisas do reino de Deus. Tanto que ficará fácil distinguir a voz de Deus da voz do diabo quando ele falar com você. Oro para que você cresça na graça de Deus, sendo capaz de saber quando Ele está falando e que possa também responder em obediência. Em nome de Jesus, amém. Há épocas em que as situações da vida sempre serão avassaladoras. Serão dias da sua vida em que você não terá um respiro, não poderá falar, chorar ou entender o sentido do caos. Esses dias existem, e sim, Deus sabe disso. Você chegará a um ponto em que não conseguirá diferenciar entre o que é doloroso e o que é uma lição. Você perderá toda a força e apoio, chorará oceanos de lágrimas e esgotará todos os contatos que sabe que poderiam te ajudar, e você perceberá que não pode fazer nada além de sofrer com muita dor, apenas confiando que isso não será o seu fim, dizendo: eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Se você confiar dessa maneira, tudo isso passará. Confie que existe um grande propósito para tudo isso. Veja bem, é nessas horas que o diabo vai te provocar, tentando te fazer xingar a Deus. Ele vai te convidar a desistir de tudo e dizer que acabou. Ele apresentará a você uma prova aparentemente irrefutável para a mente humana. Prova de que este é realmente o fim e não há como Deus estar do seu lado, que você não pode sobreviver a esta tempestade, que este tsunami de emoções será o seu fim. Ele mostrará a você que os destroços de sua vida após esta tempestade jamais poderão ser reconstruídos por ninguém, incluindo Deus. Tempos como este são épocas em que você será deixado e totalmente abandonado por amigos e inimigos, deixado para viver ou sobreviver o resto dos seus dias na escuridão e na total desesperança. Sim, esses terríveis tempos existem. Eles existem não para algumas, mas para todas as pessoas, apenas em épocas diferentes. Você pode estar bem no meio deste tempo, neste exato momento, mas não desanime. Mantenha-se positivo. Mantenha-se um filho de Deus cheio de esperança. Uma temporada de provação é necessária para que gigantes se levantem para Deus. Veja bem, todos têm ideias excelentes, todos podem falar sobre um bom plano e todos podem afirmar que são especialistas em lidar com o sucesso.
Mas se aprendemos alguma coisa com a história, é que a única diferença entre muitos que criticamos quando cometem erros não é uma grande habilidade ou estima, mas sim uma oportunidade. Quando muitos desses críticos têm a mesma oportunidade que tiveram antes, eles falham miseravelmente. Ainda pior do que as próprias pessoas que eles criticaram e insultaram enquanto estavam em posições de responsabilidade e influência. José resistiu rigidamente a cada passo, apesar dos seus grandes e belos sonhos dados a ele por Deus. Suas temporadas de provações foram tão ferozes que muitos de nós hoje teríamos desistido no meio do caminho e descartado a visão que nos foi dada por Deus. José era invejado e odiado por seus próprios irmãos, sua própria família. Eles ficaram tão cansados dele e do seu grande destino que se ressentiram dos seus sonhos, visões e de sua pessoa. Eles o odiavam tanto que pensaram em matá-lo. Quando eles não podiam fazer isso, eles decidiram vendê-lo como escravo. Eles imaginaram que um escravo não poderia valer nada. Esta foi uma provação para José, para testar seu amor, sua esperança, seu afeto e sua vontade de perdoar ou se tornar vingativo. José deve ter se sentido tão injustiçado, ferido e traído. Ele deve ter se sentido abandonado pelo único grupo de pessoas que ele achava que deveria protegê-lo. Como se sua vida não fosse difícil o suficiente, mentiram contra José no Egito enquanto ele trabalhava diligentemente como escravo. Um pouco dessa história podemos ver em Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 8, 10, 16 ao 18 e 20. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: "Deita-te comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: "Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos." Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: "O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão." O pobre jovem inocente acabou na prisão por um crime que não cometeu. Eu quero que você saiba que ele não pecou contra Deus, mas as coisas pareciam não estar indo muito bem. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele. José se sentiu mal, foi ferido, foi quebrado, foi injustiçado. Mesmo assim, em tudo isso, ele confiou e manteve a esperança em Deus, apesar de estar na prisão por tempo indeterminado. José decidiu permanecer feliz, não importa o que acontecesse, confiar no Senhor e esperar nele, apesar de todas as coisas indo contra ele. José entendeu que mesmo a prisão era um lugar de provação para ele, refinando as partes cruas da sua personalidade na aparência brilhante que Deus desejava para ele em vida. Na maioria das vezes, a verdade é que não temos uma perspectiva grande das coisas. Reclamamos e ficamos tristes porque as coisas não vão do nosso jeito e quando perdemos privilégios aos quais estávamos acostumados. Ficamos ofendidos quando as pessoas não nos tratam adequadamente. Nos sentimos tão traídos quando as pessoas em quem confiamos nos enganam. Nós nos tornamos miseráveis quando, apesar de amarmos a Deus, servimos a Ele e seguimos para fazer a sua vontade. Nos sentimos traídos por Deus. Nada parece correr de acordo com o planejado para nós. Nada parece sair do nosso jeito. Nessas épocas, é muito mais fácil e conveniente apontar o dedo para Deus, reclamando de como as coisas são injustas ou reclamando sobre como o amamos e o servimos, mas não vimos nenhuma mudança duradoura em nossas vidas. Mas Deus é fiel mesmo. Ele não chamou ninguém para desonrá-lo. Ele não separou você sem um belo fim à vista para a sua vida. Como os levitas em Israel, Deus tem um claro benefício para a sua vida se você perseverar fiel e pacientemente.
Deus não usa nenhuma pessoa em vão, não engana ninguém. Ele não pode ser menos fiel. Sua palavra é verdadeira. Portanto, não espere nada menos. Pode parecer difícil, mas percorra isso com gratidão pela oportunidade nesta época de provação, para que Deus seja glorificado através de você pela liberação expressa de alegria abundante e fé absoluta em Deus, mesmo em meio a essa situação extremamente deprimente. Deus não te abandonou. Ele tem um plano seguro para você. Deus não é imprudente com sua vida e destino. Todos os homens na Bíblia que se levantaram em Deus, apesar das limitações do seu tempo, se levantaram como resultado da ajuda e misericórdia de Deus para prepará-los para permanecerem firmes. Porém, muitos não conseguiram manter os traços de caráter que os levaram às grandes alturas da vida. Chegaram ao topo, mas correram de volta para baixo, caindo da graça. Infelizmente, este é um processo contínuo em nossa história como humanos. Muitas histórias de sucesso imaturas que surgiram muito cedo e foram esmagadas antes do tempo. Esmagadas nem mesmo pela atividade do inimigo ou do maligno, mas pelo seu próprio ego, cada vez maior à medida que se levantavam com sucesso em todos os momentos. Esta falha fatal enterrou tantos e amorteceu a fundação de muitos, que isso afetou suas possibilidades futuras. Nada é novo neste mundo. A história está repleta de tantos que caíram no esquecimento, grandes e poderosos navios que foram esmagados nas marés altas da vida. Contudo, isso em consideração, Deus decidiu não permitir que você cruze a vida com sucesso após sucesso. A maioria não aprende nada com a vitória. Tudo o que isso faz é ajudá-los a provar que seus planos, ideias e sistemas são sábios e infalíveis, mas esta é uma armadilha bem planejada pelo inimigo. Então, Deus habilmente coloca você em tempos como este, épocas em que você falha, mas ganha muita sabedoria. Tempos em que você carece, mas aprende a valorizar o uso correto dos recursos. Épocas em que você precisa e passa a entender a situação de pessoas em situações semelhantes de quando Deus finalmente mudou sua história. Não se engane, mantenha sua esperança viva. Deus é fiel. Ele não vai deixar você definhar na dor, no desejo e na tristeza sem fim. Você só precisa aprender e crescer, e a situação mudará drasticamente para melhor. O diabo foi derrotado. Ele não conhece os grandes e surpreendentes planos que Deus tem para você. Não sabe que Deus está usando esta ocasião de ataques para preparar e treinar você para ser fiel no lugar de sua criação, até que você se torne um vaso digno de ser usado em tempos gloriosos pelo Mestre. Termina esta mensagem com a passagem do livro 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21, que diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.